Consoante o conhecimento, o discernimento, a experiência e a capacidade do indivíduo que os convida e a obra que deseja construir em colaboração com a natureza, a ele será confiado uma porção desses elementos, princípios inteligentes em forma de energias ou fluidos, que se transformam em estruturas semelhantes às já existentes em seu universo. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Gratidão a você por ser a causa do nosso existir, telespectadores, internautas, teleouvintes, radioouvintes, TV Web Frutal, emissoras parceiras, César Ayala, Anderson de Castro, Vilma Camargos e tantos outros que nos ajudam. Pela pauta do programa, você pode perguntar, mas o que esse título tem a ver com esse conteúdo? Tudo a ver. Tudo isso nós tiramos de exemplos vivos que estudaram essas pautas. Esta série agora de 6 programas é baseada em Ramatiz. Ele é que tem essa profundidade nos centros de forças, nos chakras. Então é dele que pescamos essas pérolas. Nos 6 programas anteriores, estudando o livro, quisemos homenagear todos os exemplos vivos que nos orientaram para a obra em si. Os que antecederam, Joana de Ângeles. Antes, Miramês Leon Denis. Antes, Allan Kardec, a Falange Espírito da Verdade e outros luminares. Então não se perturbe, estamos dentro da pauta. E também, nesta série de chakras, Miramês entra com toda a sua capacidade no assunto, assim como Caena, toda a sua equipe, para ser mais exato. Não por acaso, Leon Denis também, ou todos esses mestres trazendo a sua contribuição. Mas quem está na regência desses 6, o nosso amado amigo Ramatiz, que acompanhamos esse ministro do Cristo, esse missionário de luz, desde a Atlântida, depois no Egito, depois na Grécia, depois na Indochina, na Índia, e até hoje temos esse vínculo como se fosse pai e filho. Tudo bem? Então vamos estudar. Que Deus nos abençoe neste instante divino, que o Cristo nos ilumine, que os benfeitores nos amparem, que os elementares nos sustentem. Se você quiser estudar conosco, para compreender as origens da vida, a sua natureza, a sua destinação, compreender a si mesmo, pode adquirir o livro Despertar da Consciência no site despertardaconsciência.com.br. Tem muita coisa lá à sua disposição. Entre lá, visite e, se quiser comprar como distribuidor para a sua livraria, para a sua casa espírita, se for para o grupo de estudo, é conosco no nosso site, Estudo do Livro. E se for para a sua livraria, para a sua distribuidora, megalivros.com.br. Então vamos à nossa pauta, falando dos centros de força, centros vitais ou, a palavra mais conhecida, chakras. Como eu disse, nesse processo de evolução, nós vamos nos fazendo, nós vamos construindo a realidade de baixo para cima. Quando estamos prontos como consciências individualizadas, agora sim, eu posso pegar uma fração, um ponto da minha autoconsciência pura, como uma árvore. A árvore gesta uma semente que pode dar origem a uma nova árvore. A isso chamamos alma encarnada. E a alma, a função dela, minha, sua, para nos tornarmos exemplos vivos para outros que vieram após, temos o dever moral de conhecer-nos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Então, na leitura que eu fiz
em segundo plano, que eu li um trecho, depois li aqui, consoante o conhecimento e o discernimento, para falar do espírito como matéria-prima do cosmos, e está na questão 613 do Livro dos Espíritos com Allan Kardec, e a pergunta lá foi, lá na 603. Qual é a origem do espírito? Espírito com E maiúsculo. Qual a sua origem? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se a partir do princípio inteligente individualizado? 3 questões fundamentais para o nosso estudo. Então, qual a origem do espírito? Com E maiúsculo, a individualidade. Onde está o seu ponto de partida? Hoje sabemos que o seu ponto de partida é o espírito, o princípio inteligente do universo. Então, ele é uma porção de espíritos menores, ou esse princípio inteligente individualizado. O individualizar-se é mais ou menos o que já falamos até aqui. É o ser menor transformando no ser maior. E para uma semente transformar-se ou tornar-se árvore, por exemplo, a semente que almeja ser uma árvore absorve os nutrientes e os promove, transformando-os em partes integrantes de si mesma. Torna-se, assim, no espaço, no tempo e na eternidade, uma unidade cada vez mais complexa e minuciosamente organizada. Isso chamamos individualizar-se ou individualização. É mais ou menos assim. Chega aqui. Eu falei dos 93 elementos do sistema periódico, ou da escala estequiogenética. O neutrônio mais os 92 do hidrogênio simples ao urânio. Então, temos no neutrônio um elemento único, só o núcleo com a energia nêutron. E a informação à época foi o César Ayala que nos trouxe. A energia nêutron se transmuta e gera o próton. O próton se metamorfoseia, gestando o elétron. O elétron, num processo de salto da camada mais próxima ao núcleo para uma mais distante, quando ele retorna, o que nós chamamos de salto quântico, ele libera uma quantidade da sua estrutura que nós chamamos de fótons. O elétron é uma porção de fótons. Então, ele libera os mais evoluídos, que nasceram dos prótons, que tiveram a sua origem nos nêutrons. Então, o nêutron evoluiu até a dimensão próton, que evoluiu até a dimensão elétron, e agora liberam elementos para compor uma nova estrutura fora do átomo, que é a consciência do próprio átomo e a lei que organiza a relação de um átomo com o outro, que é o magnetismo. Dentro do átomo, força nuclear forte unindo os elementos, força nuclear fraca, fazendo essa transmutação e evolução dos elementos. Agora, para que haja o segundo elemento, porque o hidrogênio tem 3 espécies: o simples, o pesado e o radioativo. Então, o simples é apenas o nêutron que se transformou em próton, a totalidade, o próton que transmutou-se parte dele em elétron, construiu-se o átomo de hidrogênio simples. E o que é o átomo de hidrogênio pesado? Ele recebe mais uma porção de nêutron. Ele fica com um nêutron, um próton, um elétron. O simples, apenas o próton e o elétron. O neutrônio, apenas o nêutron. E agora, se acalme. Não se perturbe. Então agora, ele recebeu mais uma porção de nêutron. Quer dizer, abriu uma nova sala de aula de alguém que se tornou professor próton, agora pode receber uma porção de nêutron para transformá-los em novas realidades.
E quando adquire uma habilidade maior dessa gerência, ele assimila uma segunda sala de aula de nêutron. Então, 2 nêutrons, um próton e um elétron, torna-se o hidrogênio radioativo, com a capacidade descomunal de trabalho. Entendeu? Isso tudo é um processo de individualização. Antes, só a energia nêutron. Depois, gerou o próton, gerou o elétron e agora recebe mais nêutron. 3 dimensões. Depois, 4 dimensões. Agora, para formar o hélium, que é o segundo elemento da tabela periódica ou da escala estequiogenética, nós pegamos 4 hidrogênios simples, que vão dar 8 elementos. 4 prótons, 4 elétrons. E individualizar vai ser a junção dos 4 para formar um. Mas o hélio só tem 6 elementos. Quem é que vai ser liberado? 2 elétrons vão ser elétrons livres, sem prejuízo de sua evolução, porque eles podem transformar-se no que nós chamamos de energia elétrica. E está aqui a energia elétrica gerando os fótons, iluminando o estúdio, sem prejuízo de estar acompanhando um núcleo atômico. Então, elétrons livres. Assim como tem radicais livres em nosso corpo, que são elétrons livres, assim também tem eles fora do núcleo do átomo. Então, liberou 2, mas ficou ainda equivocado. Tem 4 prótons e 2 elétrons. 2 prótons são rebaixados para nêutron. Mesmo sendo rebaixado para nêutron, esse nêutron do hélio é mais evoluído do que o próton do hidrogênio simples. Então ele não perde. Para que haja uma nova estrutura, alguém precisa humildar-se e formar a base, o nêutron. Só desce quem subiu, Jesus. Se ele se fez um dos menores, então agora estamos vendo esta humildade no hidrogênio. Então, 2 elétrons, 2 prótons, 2 nêutrons. Formou o segundo elemento. Isso é individualizar-se. Agora, quando falamos individuar-se, então o elemento individualizado vai tornar-se um elemento individuado. Então, ele tem a mesma forma do outro, só que é mais belo. Tem um caráter, tem um comportamento diferente. Então, tem 2 seres humanos gêmeos univitelinos. Um virtuoso e o outro não. Ou nem tanto quanto. Está entendendo? Então, o individualizar-se, a soma de muitos, formando um todo. O individuar-se, esse todo, tornando-se diferente de um outro todo semelhante. Se acalme. Eu estou falando isso porque um átomo, em seu núcleo, tem um chakra. O centro vital é o nêutron. Emmanuel. No núcleo do átomo tem um centro vital. E a energia, a vitalidade que vai transformar em tudo que existe no átomo é a energia nêutron, o centro de vitalidade que gera a vida atômica, porque é um aglomerado de forças vivas. Então, na junção de 2 galáxias, forma-se no centro das duas um buraco negro. Então, na junção de 2 átomos, formando uma molécula, compõe-se também um chakra maior do que aquele do interior do átomo. Na junção das moléculas, para a constituição das células, forma-se no centro da célula um chakra. Então, em cada célula tem um microcentro de energia, que no corpo perispirítico chamamos de canais de energias ou meridianos.
canais de energias, quer dizer, pequenos núcleos no perispírito, no duplo ou triplo etérico, para conectar-se com esse núcleo celular, molecular ou atômico, a partir da espaçonave que os governa. Então, esse canal de energia que vai trazer a energia do que comanda para o que obedece, chamamos de meridiano. E lá, o chakra em si, no corpo vital. Então, aqui, invisível aos nossos olhos. É semelhante ao que vemos as glândulas no físico conectada com os chakras no duplo etérico e nos demais corpos. Está acompanhando? Não é difícil. Apenas deixa sua mente em branco, sem ideias pré-concebidas. Você não tem a obrigação de acreditar em nada que eu estou falando. Agora tem o dever moral de estudar e sair do corpo, como eu estou fora do corpo, todos os programas, só o meu corpo está aqui falando com você. Eu estou fora, com a consciência expandida, conversando com as minhas múltiplas realidades, com múltiplos amigos, para trazer o conteúdo para você que nasce aqui diante de você. Mais ou menos entendido? Então agora as células vão se unirem, formar os tecidos e na regência desses tecidos tem um chakra maior, conectado com o correspondente que comanda no duplo etérico. E assim, cada órgão tem uma consciência mais vasta. Então a mente instintiva do órgão ou a alma instintiva. Lembra do centro gástrico? Ele é constituído de almas instintivas, conectado ao subconsciente, assim como o centro esplênico também a serviço do subconsciente e o genésico também. O cardíaco e o laríngeo a serviço do inconsciente. O frontal a serviço do consciente e o coronário a serviço do superconsciente. Mais ou menos entendido? Cada sistema do corpo tem o seu núcleo de comando conectado, que no caso do sistema são as glândulas. Ela é o chakra físico, conectado com o chakra psíquico. Então, os nossos testículos, as nossas glândulas suprarrenais, no ser masculino, conectado ao centro genésico. Ovários suprarrenais na mulher, conectado ao centro genésico. O nosso baço, conectado ao centro vital, ao centro esplênico, que canaliza a energia diretamente do Sol, assim como o centro genésico diretamente da natureza e etc. E agora o centro gástrico, conectado ao pâncreas. É a glândula que gerencia o sistema digestivo. Agora, o centro cardíaco conectado à glândula timo, na qual as células da medula óssea, os linfócitos, alguns deles especializam. De preferência, vamos falar do linfócito T, que subdivide em citotóxico, auxiliares e supressores. O citotóxico nasce na medula óssea, amadurece aqui na glândula timo e depois para transformar-se no natural killer. Então, ele nasce e amadurece, nasce e amadurece na medula. Na glândula timo, os monócitos que nascem lá, amadurecem e depois transforma em macrófagos. Amadurecendo aqui, fazendo um curso de especialização. O centro laríngeo, a conexão é com a glândula tireoide e paratireoide, como se fosse o chakra do sistema respiratório. Aqui, o do sistema cardíaco na glândula timo. Do centro frontal, duas glândulas
hipófise pituitária, conectada ao centro frontal, e a epífise ou pineal, ligada ao centro coronário. Então, como se glândulas no plano físico. O centro coronário, além de estar conectado à glândula pineal, assim como o frontal está conectado à hipófise pituitária, ambos vão ter como respaldo uma glândula super chique, que é o cérebro, que está a serviço de ambos. Nessa junção, e o sistema nervoso central e os demais sistemas de base. E assim você vai percebendo nas demais realidades. Mas quando chega na glândula tireoide, além disso, vai ter um conjunto de plexos nervosos, de nervos que faz a conjunção, e naquela conjunção dos nervos chamamos de plexos. Então, plexos nervosos, então uma infinidade de seres menores que René Descartes chamou de espíritos animais, os nossos nervos. Então, nessa junção de muitas consciências, ali mais um mecanismo de ligação do centro laríngeo através desses plexos com os centros nervosos e com o sistema nervoso central para a comunicação com o chakra frontal e coronário através dessas estruturas. Assim como o chakra gástrico também tem os seus plexos, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o genésico. Até aqui tudo bem? Tudo cresce e evolui. Então, quando nós vamos estudando, vamos compreendendo essas realidades. Então, quando começamos a pensar, eu estou no centro frontal. Eu estou usando a minha inteligência para pensar, para definir o que pensar. Eu estou usando a minha imaginação para elaborar o próprio pensamento. Porque eu defini o que pensar, a imaginação vai começar a criar o pensamento ou trabalhar um pensamento já criado. Vai linkar um conteúdo através da memória. Um conteúdo superior, vindo da superconsciência, inferior, no sentido de subpersonalidade, do inconsciente. Os que estão em pauta, definindo o comportamento no subconsciente. Só que quando estamos fazendo isso, eu estou no consciente e no frontal, comunicando com o centro coronário na superconsciência, com o centro laríngeo e cardíaco no inconsciente, com o centro gástrico, esplênico, genésico no subconsciente. Eu é que vou definir o que eu quero modificar. Quero modificar as estruturas vigentes no corpo físico e perispirítico. Então, eu vou trabalhar no centro gástrico, o centro, principalmente o modelo organizador biológico e o corpo, dos instintos e o corpo natural. Eu vou trabalhar o meu comportamento e as estruturas que eu estou gerenciando psicofísicas ou psicofisicamente para melhor atuação. Então, eu estou transformando o que já possuo. Se eu quiser trazer mais personagens para experienciar comigo e aprender, eu posso trazer através do centro cardíaco, que são portas dimensionais. Os chakras também, como o buraco de minhocas, os buracos negros, atravessar de uma dimensão para outra, eles também têm essa função. Então, da dimensão cardíaca para a dimensão dos instintos, dos desejos, melhor dizendo, aqui no chakra laríngeo, se eu falei instinto no início, está errado. Então, no campo dos desejos, corpo dos desejos, então a dimensão superior. Então, eu vou viajar através desses túneis. Embora os dois pertençam ao inconsciente, mas está em dimensões diferentes dentro desse inconsciente. Tem seres voltados mais para esse desejo de mudança e outros ainda manifestando certas perturbações no emocional. Então, os que estão na área dos desejos já estão querendo ou a manutenção do mesmismo ou algo superior.
Por isso que a oração nasce nas fontes da alma a partir da expressão de simples desejos para a canalização de sentimentos profundos. Então, os desejos são as alavancas que movem os sentimentos, tanto os sentimentos menores para a promoção, quanto eu posso acessar o frontal e mergulhar na superconsciência, trazendo sentimentos superiores para a mente e para o cérebro físico, para transformar-se em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações. Está entendendo? Estude conosco. O nosso site, o despertardaconsciência.com.br, além da TV web, 24 horas por dia. Tem o nosso canal no YouTube, lá tem um link. Tem as nossas redes sociais, que tem muita coisa lá para você ver. Tem a nossa loja virtual e tem muitas informações, não só no canal, mas no site. Você vai fazendo uma viagem por lá, para você ver o que está lá já à sua disposição. Os grupos de estudo se cadastram. Lá é o nosso ponto de encontro, o nosso sítio. Tem os WhatsApps para entrarmos em contato, telefones fixos, e-mails. Então vá lá, visite-nos. E se quiser adquirir o livro para você estudar, para o grupo de estudo, é conosco. Para a livraria, para a distribuidora, megalivros.com.br. Então a nossa gratidão profunda a você por cadastrar-se em nosso canal, que está crescendo a cada dia, pela sua adesão, por você compartilhar os vídeos e convidar alguém para se inscrever, a quem agradecemos profundamente. Que a paz do Cristo, o amor divino, a energia amorosa dos benfeitores e a força de sustentação dos elementais fortaleça-nos grandiosamente para que nós possamos nos encontrar no próximo programa. Grande abraço e até já.